Confissão de pecados. Para quem devemos confessar os nossos pecados? Quando? Como? Você tem esse tipo de dúvida? Vai ser sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então assista o vídeo todo, vai ser muito esclarecedor em nome de Jesus para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Muitas outras pessoas podem ter essa dúvida, não somente você. Amém? Também inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Tá bom? Vamos lá. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia orienta que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para recebermos perdão de Deus, da parte de Deus. Mas não basta somente confessarmos os nossos pecados. A confissão deve vir também de um coração verdadeiramente, genuinamente arrependido, apresentando assim a vontade de mudar de vida, mudar de atitude. É uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, mudança de atitude, de direção, mudança de ser, mudança de caminhada, mudança de comportamento. Ou seja, o arrependimento demonstra o que já está dentro do coração. Em alguns casos também é importante nós confessarmos para outras pessoas. A Bíblia também diz que nós devemos confessar os nossos pecados para receber perdão de Deus. Isso é em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, tá bom? Mas não basta somente, como eu já disse, eu reitero, você confessar o seu pecado. Também temos que ter um coração arrependido, pronto para mudar de vida. Quando alguém confessa os seus pecados, aceitando a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, automaticamente essa pessoa recebe o livramento da condenação eterna, tem os seus pecados perdoados por Deus e recebe também da parte de Deus a ajuda para resistir ao pecado. Mas mesmo depois de aceitar a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, o crente ainda pode cair em pecado. O pecado é o que dificulta o seu relacionamento com Deus. É a única coisa que atrapalha o seu nível de espiritualidade, o seu nível de amizade e relacionamento com Deus, impedindo assim o seu crescimento espiritual. E também pode trazer muitas consequências negativas para a sua vida, em todos os âmbitos e também espiritual. Por isso, é importante confessarmos os nossos pecados assim que nós tomamos conhecimentos dele. E nós só vamos ter conhecimentos dele, dos nossos erros, mediante a presença do Espírito de Deus, porque é Ele quem nos convence do erro, quem nos convence do pecado, quem nos convence, quem aponta o erro. É Ele que age em nossos corações a ponto de mostrar-nos que nós estamos errados e a partir daí pedimos perdão a Deus. E se você, meu irmão e minha irmã, acha que não tem nenhum pecado que precisa ser confessado, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissemos que não tem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há em nós a verdade, ou e não há verdade em nós, né? Acabei citando outra tradução. Então, nos enganamos quando achamos que nós não temos pecados. Todos os dias devemos nós batermos os joelhos no chão e, em oração, confessarmos os nossos pecados a Deus. Agora, um ponto importante. Para quem e com quem devemos confessar os nossos pecados? Deixa eu dizer uma coisa. Depende da situação e também depende da pessoa. Confessar o pecado para outras pessoas é importante para que haja reconciliação, principalmente quando nós pecamos contra outras pessoas. Isso se chama pedir perdão. Como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos confessar os nossos pecados, pedir perdão e perdoar. Confessar o pecado, meu irmão, é de extrema importância para consertar o erro. Assim que possível, você deve sim confessar os seus pecados, e se o seu pecado, o seu erro afetou várias pessoas, você deve procurá-las e pedir perdão a essas pessoas. A confissão, meus irmãos, nunca deve ser em público para humilhar as pessoas, mas sim para trazer reconciliação. Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, diz o seguinte: olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe.
e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. Então o número para que uma pessoa erre contra mim e que eu deva lhe perdoar não é um número literário, não é um número exato. E sim, todas as vezes que os meus irmãos errarem contra mim, devo eu perdoá-los. A Bíblia também fala, meus irmãos, para confessarmos os nossos pecados, para recebermos oração e sermos curados. Isso em Tiago capítulo 5, verso 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em alguns casos, meus irmãos, confessar o pecado pode ser um passo importante para consertar muitos problemas em sua vida. E nessa situação eu oriento você, é sempre bom você pedir orientação de um pastor, confessar para um pastor, para um líder de sua confiança, para que assim você possa receber oração e apoio. Mas atenção! Para confessar um tipo de pecado sobre isso, e aqui é a parte importante do vídeo, eu peço que você preste atenção, é importante que você crie um ambiente de confiança, porque você não vai querer confessar o seu pecado para um determinado tipo de pessoa e essa pessoa sair espalhando fofoca da sua vida e ainda piorar ainda mais o seu problema. Por isso, meus irmãos, é sempre bom cada crente ter um compromisso com a verdade, cada crente ser amoroso, ser compassivo, companheiro, honesto, bondoso e misericordioso com outras pessoas. E também ser discreto e não espalhar fofoca. Repito e reitero, não espalhar fofoca. Lembre-se, todos erramos e julgamento nessa situação não vai ajudar ninguém e nem fazer com que outras pessoas confessem-se. Antes, pelo contrário, só vai atrapalhar e a obra de Deus só tem a perder. Então, meus irmãos, se você tem algum tipo de pecado que você comete só com você mesmo e você quer confessar para tirar o peso e a culpa das suas costas, procure um líder religioso responsável, procure o seu pastor, confesse, peça orientação, peça oração, peça apoio. Se o seu pecado prejudica outra pessoa, procure a pessoa prejudicada, peça perdão, tá bom? Peça oração, ore com eles, confessai as vossas culpas um para o outro, uns para os outros, orai uns pelos outros. Não é assim que manda a palavra de Deus? E desta forma iremos bem todos os dias de nossa vida. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Em nome de Jesus. Deixem alguma coisa de fora? Inscreva-se aqui no inscreva aqui no comentário. É muito importante vocês comentarem. Tá bom, meus irmãos? Isso ajuda no engajamento do vídeo. Outras pessoas terem acesso através de sua ação de graça realizada no vídeo. Deus abençoe.